A Política Nacional de Leitura e Escrita busca garantir o acesso democrático ao livro, à leitura, à escrita e às bibliotecas públicas. E foi tema de debate na Comissão de Educação da Câmara. A discussão foi feita a pedido da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E a gente conversa com ela agora nessa edição do Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda. Deputada, por que a necessidade de se discutir a Política Nacional de Leitura, de se trazer esse debate nesse momento? Olha, eu acho, primeiro, prazer estar aqui contigo no Palavra Aberta, sendo entrevistada por ti, com os nossos telespectadores. Eu acho que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo brasileiro enquanto política de leitura, né? Infelizmente, a gente é lanterninha, comparado com vários países da América Latina, em acesso ao livro e à leitura, informação de leitores e, sobretudo, numa política, ou um percentual de brasileiros e brasileiras que se consideram leitores. Aliás, as estatísticas mostram que essa realidade ainda piorou. A última Retratos da Leitura do Brasil, que é a pesquisa que nós temos que mensura as políticas de leitura, o número de leitores e não leitores, mostrou uma queda geral, né? Pela primeira vez na história, nós temos uma maioria de não leitores na população brasileira. 93 milhões não leu nenhum livro, nem parte dele nos últimos 3 meses. E houve uma redução de 6 milhões e 700 mil pessoas que se consideram não leitoras. Então, nós estamos perdendo leitores. Nós estamos perdendo leitores porque essa política pública ela é recente. O Brasil começa, né, em 2018, Não, 2006 começa a primeira portaria interministerial, depois 2010 tem uma iniciativa, e em 2018 vai ter o Plano Nacional do Livro, Leitura e Escrita. E ao mesmo tempo que a gente tem essa lei aprovada que deveria ser regulamentada nos 6 meses posteriores, com recursos, etc., a gente viveu 4 anos de aridez no governo Bolsonaro, que não só nada foi feito, como foi desmontado. A regulamentação veio agora com o governo Lula em setembro do ano passado. Foi regulamentado o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, e a regulamentação é um passo importante, mas ainda carece de metas. Quantas bibliotecas nós vamos abrir no próximo ano? Quantas políticas de formação de leitores nós vamos fazer? Que tipo de ações nós vamos ter para valorizar mediadores? Como é que a gente vai cobrar e ter uma política nacional que garanta que não tem escolas que funcionem sem bibliotecas? 50% das escolas da rede estadual, Brasil afora, não tem biblioteca, gente. Deputada, qual é a gravidade de uma situação como essa em que a gente vê tantas escolas sem uma biblioteca? É muito grave, porque isso também vai refletir em outros índices, né, de analfabetismo funcional, por exemplo, né? O Brasil enfrenta ainda o analfabetismo, que precisa, evidentemente, ser enfrentado no sentido de garantir educação de jovens e adultos e formação, mas tem um outro problema, que são pessoas que conseguem concluir um pedaço do ensino fundamental ou até o ensino médio, mas não conseguem ler um texto entendendo, fazendo uma compreensão completa daquele texto. A biblioteca é um espaço de ensino-aprendizagem, a biblioteca é fundamental para ajudar, né, no processo educacional e também para formar leitores. Aliás, boa parte das pesquisas mostram que a gente ganha o leitor no período escolar, quando tem biblioteca, e depois, quando sai da escola, começa a perder pela ausência de bibliotecas públicas, são poucas, né, acervos defasados, pelos horários de funcionamento, que muitas vezes é no horário comercial, pelas poucas bibliotecas comunitárias que existem, mas que são financiados por movimentos sociais, por entidades comunitárias, por pessoas que estão lutando aí pelas políticas do livro e da leitura, mas pouco financiadas pelo Estado. Estado enquanto Estado, né? Porque quando a gente pensa uma política nacional do livro e da leitura, ou quando diz que o Estado brasileiro tem uma dívida, eu tenho um sonho e sei que os atores do livro e da leitura que lutam junto conosco, comigo como bibliotecária, com a frente parlamentar, também tem, que é transformar o plano numa política de Estado, que entre governo, saia governo, e não só a política se mantenha, como se fortaleça. Isso está longe de ser uma realidade. Nós tivemos que derrotar o governo Bolsonaro para poder ter liberdades democráticas para resgatar qualquer política racional que financie o livro e a leitura. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de orçamento, metas claras, planejamento, integração com estados e municípios. Eu acho que esse é um pouco o desafio, né, que nós postulamos na audiência pública, e é um desafio que está lançado para a sociedade brasileira para que venha acontecer e efetivar essa lei. Deputada, tem algumas ações que são consideradas prioritárias para que, de fato, essa política venha cumprir o papel que deve ser? Eu acho que, assim, experiências de políticas de leitura nós temos várias, tanto em outros países de legislação, tem experiência na França, tem experiência na Colômbia, experiência de leis e execução dessas leis. Como a gente tem muito projeto de leitura legal e sendo feito aqui no Brasil por
entidades, movimentos sociais, ONGs, projetos nas escolas, geloteca, né, poema nos ônibus, no caso do Rio Grande do Sul, estante de troca-troca, biblioparque, que são bibliotecas no parque, biblioteca aberta nas comunidades, bibliotecas comunitárias que fazem EJA, iniciativas de fomento de mediadores com contação de história, que aproximem o livro e o leitor. Quer dizer, tudo isso ajuda. E a fomento dos mediadores, né? Mas falta ações coordenadas. Coordenadas. Falta que os municípios tenham seus planos municipais, os estados tenham seus planos estaduais. Falta a coordenação dessas ações com o plano nacional, que agora está sendo regulamentado, com o conselho consultivo que tem essa integração. Falta orçamento, porque é preciso ter recursos para garantir, né, abertura de bibliotecas, previsão de suporte, criação e ampliação de acervo, formação de mediadores e, claro, essa questão de garantir a biblioteca dentro da escola, que é outra lei, a Lei 12.244, né, que previa que isso seria uma realidade até 2020, aí veio a pandemia e se protelou o tempo de vigência da lei até 2026 e agora está par e passo com o Plano Nacional de Educação. E, claro, a gente integrar, por exemplo, o próprio decreto que o presidente Lula fez, o 12.166 de 2024, coloca que o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita vai estar integrado com o Plano Nacional de Cultura, com o Plano Nacional de Educação, com a Política Nacional do Livro. Isso é importante. Tem que ser integrado, mas ao mesmo tempo efetivo. Eu acho que falta orçamento e falta essas metas claras, além da integração, para garantir que essa política seja efetiva na ponta, comece a formar mais leitores e reverter essa curva dramática. E se a gente vai ver onde perdeu leitores, vai ver que a desigualdade social se reverte em desigualdade informacional também, né? Onde perdeu leitores, classes sociais, no sentido, né, dos mais pobres darem menos leitores, e aí também tem a ver com o preço do livro, que não é que seja caro, mas o salário mínimo é baixo frente às necessidades do povo brasileiro. Então, de que forma a gente vai transformar o livro também como parte, né, de coisas básicas para o nosso povo? Esses são desafios, né, e estamos nessa luta aqui no Congresso Nacional. Deputada, agora, tem alguma fase ali da educação que se acredita que seja mais importante ou tenha mais prioridade? A gente pensa muito na primeira infância, quando a gente fala de incentivo e de se criar uma cultura realmente de leitura, de que as pessoas se tornem leitores. Quer dizer, é ali na base? Eu acho que a base é fundamental, né? E aí a base significa ter os livrinhos, ter a contação de história, ter, né, essa política permanente de formação de leitores dentro da sala de aula e na biblioteca. Mas eu queria dizer que não é só na base, não é porque alguém se confluiu a vida inteira sem se considerar muito leitor, está lá com 40, 50 anos, que a gente vai dizer que não é um possível leitor. Não é um possível leitor. Falta a gente encontrar um livro que agrade essa pessoa e como dar acessibilidade para... Eu trabalhei como bibliotecária, nós não vamos ter tempo, poderia contar casos, né, de formação de leitores para todas as idades. E a gente tem que... muito legal, e né? também assim, qualquer idade, qualquer né? idade. Pode se tornar e pensar a leitura em todos os suportes, porque a gente está falando de livro físico, sim e não. Porque no celular, na rede social, nas mídias sociais, não na rede social, se tem muitas coisas. O pessoal diz, não, porque isso dificultou a leitura. Sim, mas, por exemplo, a gente tem um fenômeno do TikTok dos BookToks, que é justamente pensar que a leitura se dá em todas as linguagens. O nosso papel como ativistas, primeiro é lutar pelas políticas públicas aqui na Câmara dos Deputados, e como bibliotecários e mediadores da leitura, é fomentar a leitura em todos os suportes que ela se apresenta. Tá certo, deputada. Eu agradeço muito a sua participação. Estamos chegando aqui ao finalzinho, falando aqui com a deputada Fernanda Melchiona sobre a Política Nacional de Leitura e Escrita. Um minutinho para as considerações finais, deputada. Olha, eu acho que a gente tem esse desafio de tornar o Brasil um país mais leitor, né? E para isso a gente precisa integrar as políticas, fazer com que esses atores do livro da leitura incidam sobre o conjunto da política, da Câmara dos Deputados, para garantir, né, recursos, orçamento, integração, né? Enfim, e claro, defender sempre o direito ao livre leitura da população, que, enfim, é um direito histórico, é uma dívida histórica e a gente precisa, garantir que ela seja paga, que o povo tenha acesso aos livros e à leitura. É um desafio que eu tenho lutado aqui, né, de forma sistemática na Câmara dos Deputados no tempo do Bolsonaro, para não acabarem com a política da leitura, e agora para resgatar o que temos de política da leitura e avançar. Tá certo, deputada. Muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.